Encharcado, já a pisar na areia molhada, puxei o modesto barco a um lugar mais afastado do mar e corri ao encontro de Jason, que estava encostado numa árvore rabiscando com vigor em seu caderno. Na primeira tentativa de iniciar uma conversa, ele me repreendeu e eu entendia a sua atitude, ou pelo menos achava isso. Mais uma vez tentei e pus a mão no seu ombro gélido. Ele praguejou para mim e o seu semblante denunciava o seu estado de espírito. Os olhos esbranquiçados e a pele pálida representavam o seu mais profundo e ainda assim nítido sentimento: o medo. Naturalmente, fui atacado por vários pensamentos, porém os isolei. Precisava conservar a razão e, a passos não muito largos, me direcionei ao navio naufragado do outro lado da ilha. Como já citara, não possuía uma intenção distinguível para fazer isso, e serviria como um abrigo que me salvaria da minha própria mente. Enquanto caminhava, segui uma linha mental lógica a fim de acabar com a confusão restante. Eu e mais 3 marinheiros escapamos do HMS Memory. Chegamos a uma ilha, um de nós explorou toda a costa do local, outro se infiltrou na mata, uma tempestade surgiu, o explorador foi à procura do suposto curioso, resgatei o nosso barco, a fúria da natureza desapareceu, o homem sobrante que permaneceu na praia se comportou estranho e, finalmente, fui visitar as carcaças da embarcação vista pelo explorador. Ao mesmo tempo em que pensava nos acontecimentos antigos e recentes, eu adicionava mentalmente descrições e suposições, o que, sem perceber, fez com que o tempo parecesse passar mais depressa e me possibilitasse uma chegada mais rápida aos pedaços do navio. A estrutura era enorme e não se assemelhava com o que havia pensado sobre tal. 1/3 da embarcação jazia fincado entre a areia da ilha e as rasas águas marinho-azul do mar, quase como um grande triângulo ou algo do gênero. Uma ou outra parte estavam presas nas rochas presentes na água, e as demais na própria areia. Me aproximei da maior parte, supostamente triangular. Um buraco existente no convés me permitiu a entrada. Estava escuro e eu não tinha um isqueiro sequer para iluminar o ambiente. Bem visível, entretanto, estava o esqueleto do soldado encontrado por Marlon. Cheguei mais perto do dito cujo e, por algum motivo, resolvi vasculhá-lo. Nada de interessante. Sentei ao seu lado e formulei questões sobre a minha vida. É só uma ilha, eu pensei. Me perdi na escuridão e julguei ser a guerra o motivo de meu até então inexplicável sofrimento interno. Eu matei pessoas, e isso era aceitável no mundo. Mas seria realmente certo? Claro que não. A angústia proveniente da verdade me possuiu. Essas mortes eram só aspectos amaldiçoados de um pretexto ainda mais monstruoso. A guerra me deixou paranoico, e era só uma ilha, uma simples ilha, só isso, nada mais. Um bilhete ou carta dentro de uma garrafa próxima ao corpo carcomido fora certamente despercebido por Marlon. Não consegui retirar o papel deteriorado dela, então a quebrei. Um feixe de luz que saía de uma rachadura no interior da estrutura me proporcionou luminosidade para a leitura. Aqueles bruxos malditos capturaram, materializaram e domesticaram a coisa como uma guardiã de seus feitiços, mas fomos nós que a criamos, a nossa maldade. Todos os assassinatos, crimes horrendos, mortes, até o simples sentimento e ato vingativo, maldoso, tudo isso criou a coisa, nós a criamos. A vingança e a fúria que há em nossas mentes a construiu e a libertou. Ela só se aproveitou do nosso mal e assumiu aquela forma monstruosa. Os mortos, inocentes e culpados vivem nela. Eu estava cansado demais para tentar entender aquele texto. Julguei ter sido um homem que usava a escrita como refúgio, bem como Jason. Deveria se tratar de um trabalho artístico, algo elaborado com fins dramáticos. Ainda ao lado do esqueleto, os meus olhos começaram a pesar
e o meu corpo ia ficando mole. Dormi. Horas se passaram e eu emergi para a luz da realidade, saindo dali. Era tarde e o pôr do sol espalhava o laranja por toda a ilha. A volta demorou menos que a ida, e Jason estava imóvel, em posição fetal, sobre as sombras da mesma árvore de antes. Percebi que ele não falaria comigo. Sem hesitar, assim que vi o seu caderno largado, o peguei para ler. Passei página após página, mas nada me chamava a atenção. Nada a não ser um relato que se diferenciava das outras escrituras. Um relato escrito com a mão que tremeu e que segurava a caneta com força. Uma mão típica de alguém que presenciou algo terrível. Li o seguinte: foi então que vi algo. Um clarão emergiu das águas agitadas e eu pude ver. Não é fruto de minha imaginação já debilitada das batalhas. Como um imensurável peixe jamais estudado por qualquer cientista que pisou na Terra, o monstro lançou as suas luzes intensas e impregnou na minha memória a sua aparência medonha e macabra. O seu oculto sorriso carnoso na sua gigantesca boca denunciava um desgraçado prazer jocoso ao carregar consigo o mais puro dos horrores. A sua pele fétida e cinzenta era composta de cabeças de homens e mulheres, como se fizessem parte do seu corpo, que gritavam em agonia e produziam um som aterrorizante. Por onde passava, a coisa liberava um calor infernal que saía de sua pele. É óbvio que eu não coloquei fé naquilo que li, mas o notório estado de choque de meu companheiro e os detalhes do relato místico me trouxeram algumas sensações desagradáveis. No entanto, era muita coincidência eu haver sido alvejado por um misterioso calor no resgate do barco. Histeria coletiva? Talvez, eu não conhecia tão bem o assunto. Fiquei sentado próximo a Jason, pensando. Não vou mentir, sentir a falta de Marlon e William, e a ausência deles me deixou preocupado. Deveria eu procurá-los? Poderiam ter descoberto coisas interessantes e por lá terem ficado? Ou visto perigos e de outro modo por lá terem ficado? Eu não suportava mais a passividade. Desejava agir, assim como fez William outrora. Pela última vez, tentei abordar o escritor, o qual, sem retirar o rosto dentre suas pernas, proferiu palavras em baixo tom e provavelmente sem sentido. De certo, com o tempo, ele iria melhorar, pensei. O que eu poderia fazer para ajudá-lo na hora? Notei que os seus dizeres tornaram-se lágrimas e risos, e eu realmente queria fazer eles lição, mas não sabia como convencê-lo de que sua visão fora uma alucinação doentia ou algo do tipo. Ademais, os fenômenos diabólicos que nos tinham abordado eram simplesmente inexplicáveis. Para o nosso bem, eu deveria encontrar os outros dois, trazê-los para cá, e assim sairíamos juntos desse inferno. Me levantei, disse a Jason o meu objetivo e adentrei devagar, finalmente, a densa mata verde. Os detalhes do caminho eram simplórios. Desviei de galhos, segui por trilhas consideradas por mim seguras, dei a volta em colossais e pequenas rochas, desci uma espécie de monte, até finalmente chegar a algum lugar, um espaço aberto. Encontrei os dois desaparecidos e a minha segunda suposição de pouco tempo atrás se aproximava mais do que realmente ocorrera. Marlon e o velho marinheiro se encontravam amarrados por cordas grossas, e os autores de tal cenário eram prováveis nativos da ilha, os quais, em um número moderado, formavam uma tribo. Eles haviam homens, mulheres e poucas crianças. As suas roupas e atitudes diferentes das quais estava acostumado fortificavam a ideia de serem nativos. Um santuário a céu aberto, feito de um tipo de pedra novo para mim, os abrigava. Uma figura esculpida em mesma pedra e reverenciada por muitos me intrigava. Um grande tubarão. Não distingui muito bem os detalhes, mas parecia um tubarão, um tanto estranho, aliás.
Os 2 marinheiros estavam como que dormindo, e eu acreditei que o efeito de drogas neles era ativo. Os nativos bradavam em uma língua desconhecida e faziam movimentos peculiares, e aquilo era assustador. Um dos homens da tribo chegou perto da magistral figura entalhada, e ao receber de outro, pôs uma máscara de peixe. Esta era um crânio de algum animal marinho exótico. Nesse instante, o homem começou um ritual, imaginei, e todos aderiram ao mesmo. Alguns nativos trouxeram uma tábua quadrangular e, sem muito esforço, puseram por cima dela os 2 prisioneiros. Eu estava desencorajado de fazer qualquer coisa, mas notei, quase que imperceptivelmente, o revólver de Marlon jogado no chão, o que me serviu de motivação para agir. Esperei a comunhão que levava os meus colegas para o mar, em sua direção pelo menos, e assim que pude, me apossei da arma. Haviam alguns projéteis espalhados pelo santuário. Marlon havia reagido. Segui então os nativos. Continuei escondido nas árvores mais próximas da areia da costa e observei. Os homens lançaram Marlon e William para o mar. Eles ainda estavam apagados e boiavam em cima da tábua. Saquei a Mauser e corri até a tribo na praia. Disparei contra o céu, assustando a maioria que correu para todos os lados. Já o homem que usava a tenebrosa máscara, porém, tentou um golpe, e por instinto eu atirei em seu braço e ele caiu. Eu tinha que salvar os 2, e tentei mais uma vez dar a volta na ilha, a fim de poder pegar o barco para seguir direto para longe daquele lugar. Para minha surpresa, a tentativa foi desnecessária, visto que eu notei Jason trazendo o meu objetivo para mim. Ele deveria estar planejando uma fuga, naturalmente. Por essa exata ação, ainda considero um amigo. Os nativos já haviam se juntado de novo e me apressei em subir na pequena embarcação. Expliquei resumidamente para Jason a situação e disse a ele que deveríamos navegar e salvar Marlon e William. O meu interlocutor, entretanto, se mostrou o contrário a isso. Me falou que eu não acreditaria se contasse o que viu. Mas eu já tinha lido, no entanto, e reafirmei o meu ceticismo quanto àquela história. Já estávamos um pouco distantes da ilha, bem como a tábua na qual jaziam os nossos colegas. A partir daí, tudo aconteceu muito rápido. A minha convicção quanto ao salvamento dos 2 se sobressaiu em relação à do meu medroso amigo, que omitia a cabeça entre as pernas mais uma vez atrás de mim. Remei loucamente, enquanto os homens da ilha vociferavam de maneira agressiva de repente. Vi que o mesmo homem que atingi há pouco segurava com uma mão uma espécie de relíquia, e a tempestade foi retornando aos poucos. Ao vislumbrar a retomada da fúria do mar, fui assolado pelo medo do desconhecido. Era, de fato, um fenômeno sobrenatural, mágico. O receio de não chegar em casa e abraçar a minha amada, a descrição demoníaca feita pelo meu companheiro, o bilhete do antigo soldado, a angústia da morte e a loucura vinda do fundo daquelas águas violentas que crescia outra vez, tudo isso me fez dar meia volta e abandonei completamente Marlon e William. Em meio aos raios e à chuva, aos sons sinistros dos povos ancestrais na costa e às trombas d'água, ao vento frio que batia na minha pele e ao desespero do meu amigo, eu remei na direção inversa dos futuros sacrifícios da fúria dos deuses. Acompanhado de um som de algo saindo e entrando no mar, ouvi um barulho de condenados do inferno atrás de mim. Me virei e me deparei com metade da tábua, vazia, flutuando sobre as águas borbulhantes. É isso, pessoal, depois de tanto tempo, assim se encerra mais um conto narrado aqui no canal. Esse conto ele foi escrito por um inscrito. Eu conheci ele lá no nosso servidor do Discord, o nome dele é Carlos Eduardo, mais conhecido lá como Shark.
Ele tem pretensões de escrever mais contos, já me disse que quem sabe um dia publicar um livro. Então, como forma de agradecimento, se você quiser acompanhar os trabalhos futuros do cara e tudo mais, sigam ele lá no Instagram, tá aparecendo aí na tela pra vocês. Ele é um cara novo e com certeza tem talento. Eu fiquei de verdade muito surpreso quando eu li esse conto, eu não esperava que fosse tão bom, tô falando isso com toda a sinceridade. Então, como forma aí de agradecimento mesmo, como um gesto singelo por esse conto legal que a gente acabou conhecendo, bora seguir ele lá, beleza? Quem sabe aí no futuro ele não nos traga mais contos. Então é isso, espero que tenham gostado e espero ver vocês aqui no próximo vídeo. Valeu, fui!